Bem-vindo, bem-vindo ao programa Gente de Fé. Que alegria nós estarmos juntos, ao ar livre, gente. Nós saímos do estúdio, né? Já tem aí 2 semanas, essa é a 3ª semana que nós estamos visitando a comunidade Aliança de Misericórdia, levando até você testemunhos tão lindos, né? Tão repletos de Deus, de pessoas consagradas a Deus, que deixaram tudo para se dedicar, uma vida dedicada inteiramente ao Senhor. E hoje não será diferente, graças a Deus. Nós temos aqui uma roxinolzinha, viu, gente? Canta super bem. Quando você esteve em Cachoeira Paulista, Danúbia, você me chamou muito a atenção pela sua postura, o seu modo de cantar, o seu modo de ministrar. Você não só canta, você é uma ministra de música. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Acho que são 2 comunidades irmãs, né? Ao longo de tantos anos aí caminhando, hora ou outra a gente se encontra. E é uma alegria grande. Quantos anos na comunidade? Esse ano completam 17 anos. 17 anos. Graças a Deus. O que é se consagrar a Deus? Deixar tudo para seguir um apelo de Deus. Que voz foi essa que falou com você? Qual foi a palavra do seu chamado? São várias perguntas, né, gente, ao mesmo tempo. Olha, esse chamado foi uma palavra, foi um grito, foi um sopro, foi radical o meu chamado, né? Eu tinha um tempo que eu caminhava já com Deus, caminhava na renovação na minha cidade. Eu sou de Brasília e pouco tempo que eu caminhava assim seriamente, realmente procurando me engajar em alguma coisa. Sempre fui de família católica, fiz primeira comunhão, crisma, tudo, mas fazia pouco tempo que de fato eu estava buscando algo a mais, né? Eu sentia, quando eu fiz meu primeiro encontro com Deus forte, assim mesmo, que já muito consciente de que era a presença de Deus, eu entendi que aquilo só não bastava. Nada bastava, assim, tudo que eu fazia não bastava. Eu ia no grupo de oração, depois ia na formação dos servos, ia na missa, parecia que nunca era o bastante, sabe? Sentia uma frustração muito grande. E 2 fatos, assim, muito interessantes aconteceram para que Deus pudesse, de fato, convencer desse passo louco que a gente dá, né? De dar a vida toda. Um primeiro muito simples, um dia eu fui me confessar numa paróquia próxima da minha, não era a minha paróquia mesmo que eu participava, um padre que eu não conhecia. E nessa confissão eu estava, entre tantas coisas, colocando a minha insatisfação comigo mesmo em relação ao caminho, assim, nossa, está muito pouco, eu sinto que eu não dou nada, que Deus, né? E ele nem me olhava, Cris. Ele estava com uma Bíblia na mão, ele só passava as páginas e eu falando, e continuei minha confissão. E ele, de repente, num certo momento me olhou e falou: você é vocacionado, você é chamada para dar a sua vida para Deus. Eu fiquei muito espantada com aquilo, porque por mais que tudo isso tivesse acontecido na minha história, eu nunca tinha imaginado que eu tinha um chamado, que eu tinha uma vocação, nunca pensei nisso, nunca tive esse contato. E aí, eu na hora... Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. E eu dei um passo para trás, assim, eu falei, não, padre, né, neguei de todos os tipos, né, não deve ser isso. Eu comecei a dar explicações sobre os meus dilemas que há pouco eu estava confessando. E ele foi muito paciente, né, e falou, olha, santo não sei o que, aconteceu isso. Começou a fazer as narrativas. Começou a me explicar um pouco e falou, tá bom, vai precisar acontecer alguma coisa com você para você entender que o que eu estou te dizendo não é coisa da minha cabeça, né. Amei, fui pra casa, não contei pra ninguém. Essa foi. Nem meus melhores amigos souberam desse meu segredo, porque de fato aquilo mexeu muito comigo. É sagrado, que é sagrado a gente guarda. Né? Guarda, né? E era muito sério. Eu sabia que era sério. Pra mim não foi uma brincadeira, né? Aquilo estava dizendo algo verdadeiro pra mim. E um mês depois, praticamente um mês e pouco depois, eu participei de um retiro que o pregador era o Padre Antonello, que é fundador da nossa comunidade, né, da Aliança de Misericórdia. Ele foi fazer um retiro na minha cidade. E eu andava atrás de tudo quanto é retiro que aparecia, né, e fui nesse também. E eu esperava, né, uma grande pessoa. Quando eu vi aquele senhorzinho, né, eu me lembro até hoje, né, eu falei, gente, nossa, mas sabe quando você, entre aspas, assim, né, não dá nada, né? E você fala, nossa. E foi um retiro muito forte para mim. Foi uma experiência necessária para que depois eu pudesse ter força para dizer sim, né? Vivi um momento de cura muito forte
a perda da minha mãe, com algumas situações da minha vida. E no dia seguinte, dando continuidade ao retiro, ele estava andando entre o povo, né, e pregando e andando. O ginásio estava cheio, eu estava sentado no chão junto com outras pessoas. E ele chegou perto de 2 jovens e falou: você é chamado para dar sua vida para Deus, deixa tudo, vem para minha comunidade. Né? E eu fiquei olhando e falei: gente, que loucura é essa? Isso não existe, né? Nem conhece. E o povo levantava e dizia que sim, que era pior para mim, né? Que eu falava: meu Deus, é uma loucura. Enquanto eu estava pensando que era uma loucura, ele veio Na sua direção. se aproximou de mim e eu lembro que o momento estava tocando aquela música do Eugênio, precisas confiar em mim, e ele andando e cantando a música e olhando, eu já comecei a chorar, né, dali já me esparramei ali mesmo. E ele falou, né, você está preparada, porque Deus te chama para dar sua vida inteira para Ele, né, você ser esposa dele, já fechou meu discernimento. E na hora, sim, tudo aquilo era uma loucura muito grande. Na minha cabeça vinham todos os dilemas, né? Foram minutos, mas que foi uma eternidade para mim, porque vinha minha família, meu estudo, meus sonhos, né? E, tipo, isso tudo estava ali em jogo. Mas ao mesmo tempo, Cris, tinha no meio daquela loucura, daquela coisa que não tinha muita lógica, existia uma certeza no meu coração de que aquilo era real. Eu não sabia como se daria, não fazia ideia, nunca tinha deixado a minha cidade, assim, para mim não tinha cabimento algum, lógica alguma aquilo, mas ao mesmo tempo tinha. Eu acho que existia uma comunicação da minha alma com aquilo que estava sendo dito, né? E na hora eu lembro que foi, meu Deus, uma confusão, né? Que ele perguntava, e aí, diz sim ou não, e eu só conseguia chorar e não conseguia responder, enfim, na hora eu não respondi. Mas na hora que eu fui comungar, porque depois isso era uma pregação, ao final teve a Santa Missa para fechar o encontro. E na hora da Santa Missa, na hora da comunhão, né, que eu estava com Jesus aqui, eu falei, tá bom, Senhor, eu aceito então. E naquela hora foi a graça de Deus, porque acho que dali para frente eu nunca mais achei que aquilo fosse uma coisa que não era realidade, assim, até hoje, né, isso me firma muito, me afirma muito no meu chamado. Logo depois daquilo, eu tentei entrar em contato com a comunidade lá mesmo, né, ligando e tudo, e me responderam, eu comecei, fiz um tempo de caminho vocacional lá mesmo. Uns 2, 3 meses depois eu vim até São Paulo para conhecer a comunidade, porque a princípio, sinceramente, a minha resposta não foi para o carisma. Não foi para a comunidade. O que eu entendi? Jesus está me chamando. Eu tenho que ir onde Ele está mandando eu ir, porque para ficar com Ele eu tenho que ir onde Ele está. Uma consciência assim, bem, entre aspas, bem infantil até, porque eu não tinha base assim para nada. Deus, na verdade, aquela vocação muito, muito, muito pronta, né? Vem, segue, me larga tudo e vai. Sim. É bem assim, E realmente foi Só uma no caminho força que você de foi Deus. descobrindo, né? Eu fui descobrindo o que era aliança, o que era uma vida consagrada. A única consciência que eu tinha sobre o que era ver em comunidade era a canção nova que eu assistia na minha casa. E ainda assim, mais ou menos, né? Porque a gente recebe tudo aquilo, mas você não entende o que é uma vida comunitária, enfim, vida fraterna, vida consagrada. Então, visitei a comunidade aí que eu, de fato, me apaixonei pelo carisma, assim, me identifiquei muito, né? Percebi que aqui eu tinha a possibilidade de viver uma vida que atendia às minhas expectativas, assim, de pessoa. Eu sempre quis fazer muita coisa, mas também sempre me incomodou muito algumas coisas, tipo assim, como é que eu não vou fazer nada por ninguém? Como é que eu vou passar a vida inteira só vivendo a minha vida, né? Eu achava assim, eu queria muito, né? O que todo mundo quer, mas ao mesmo tempo eu me cobrava um pouco sobre como eu vou fazer para não ser só uma pessoa que vive a sua vida aqui, né? E me encontrar na comunidade com o carisma me deu respostas, né? Então acho que veio de encontro a um desejo no meu coração.
Mas tem um fato na sua infância, né? Você até citou, 7 anos de idade sua mãe faleceu de câncer, você ficou Sim. com seu pai. Como é que foi isso? Vocês são quantos irmãos? Eu e uma irmã, minha irmã mais velha, 1 ano e 4 meses. E minha mãe, ela já sofria um tempo com a doença antes do falecimento. Nós éramos muito crianças, não tinha muito entendimento sobre de fato o que estava acontecendo, né? Ela faleceu quando ela tinha 33 anos, muito nova. Mas ela teve o primeiro foco da doença aos 29 anos. Nós éramos ainda bem mais crianças, né? Bem mais dependentes, enfim. E ela passou por esse período aí da doença, né? Praticamente 4 anos, entre idas e voltas da doença, recuperações e voltas do câncer. E, como eu te falei, a gente não entendia muito o que estava acontecendo. Acho que não imaginava que ela ia morrer, né? Eu não imaginava. E, na verdade, acho que até depois disso a gente foi entendendo o que estava acontecendo, que ela realmente ia faltar, né? A gente não tinha uma consciência tão clara sobre isso. E foi com o passar dos anos que esse impacto foi chegando. Vocês ficaram com o pai de vocês? Ficamos com meu pai, sempre com a ajuda de alguém, né? Algum familiar. Que ele precisava trabalhar. Avós, tinha meus avós que moravam numa casa atrás da nossa casa, então tinha uma certa proximidade, uma tia, uma pessoa que ajudava a gente em casa mesmo, desde quando a minha mãe ainda estava viva. Então, foram com esses auxílios que a gente foi crescendo até a minha madrasta chegar, né, que também foi um grande suporte para a nossa criação. E ela cuidava de vocês, a experiência foi positiva, foi boa? Foi positiva, foi desafiadora, acho que para todos, né? Eu e a minha irmã, né, a gente nunca teve essa característica de ir contra o que meu pai queria fazer, né? Pelo contrário, o desejo era amá-lo, porque a gente se sentia muito amada por ele, né? Ele sempre foi um excelente pai, assim, né? Com a sua humanidade, né? Seus defeitos, com certeza, mas um pai excelente, assim, muito amoroso, muito amigo. E acho que hoje eu consigo identificar esse sentimento, essa reação. A gente queria agradá-lo assim como ele agradava a gente, respeitá-lo assim como a gente se sentia amada. E quando ele propôs a vinda da Eliane para casa, eles namoravam tinham algum tempo. Assim, acho que primeiramente você fica estranho, né? Quantos anos você tinha na época? Que a Eliane veio para casa, acho que de 8 para 9, não foi muito tempo depois do falecimento da mamãe, não. Ela era muito jovem, a Eliane, era muito nova, ela era 20 anos mais nova que o meu pai. Então, além do impacto da chegada, tinha um impacto ao redor, da família, das pessoas, né? Uma conversa ou outra. Mas com certeza foi mais negativo do que positivo. Com certeza foi mais positivo do que negativo. Acho que o negativo foram os desafios, porque ela era muito jovem e estava ganhando 2 filhas, né? 2 meninas já grandinhas, quase mocinhas já. Então, também foi uma adaptação muito grande para ela, aprender como lidar com uma pessoa, como esposo, com as suas filhas e tudo aquilo, né? Mas a Eliane tem um coração muito bom, é uma pessoa que a gente tem como uma presença importantíssima, assim, né? na nossa casa, na nossa família. E um fato interessante, Cris, nessa época do meu chamado, a Eliane estava separada do meu pai, eles não estavam juntos, porque eles passaram muitos anos juntos e por um período eles estiveram separados. E foi na época do chamado, foi na época que aconteceu isso. Ela não tinha uma caminhada tão firme antes, né, logo quando que eles foram morar juntos. E nesse meio tempo da separação, ela fez uma experiência muito forte com Deus, né, e estava caminhando muito firme, assim, e ela estava nesse encontro. Olha. Ela estava do meu lado, inclusive. Né? Fazia muito tempo que eu não encontrava. Volta e meia a gente via, mas fazia muito tempo que eu não encontrava. E ela foi a testemunha disso,
do que aconteceu. Assim, tinha outras pessoas que também conhecidas, mas ela estava bem do meu lado. Quando o padre chamou as pessoas, né, eu falei, gente, que loucura, né? Falei para ela, nunca vi isso aí, gente, que coisa mais louca, né? Aí ela estava admirada, ela estava achando linda, no documentário, podia tanto acontecer comigo. Ela falou assim. E ela foi testemunha disso, né? Acho que Deus faz os acasos acontecerem, né? Mas enfim, depois disso, de um tempo, eles retomaram e se casaram, inclusive, na igreja. Nossa! No meu primeiro ano de formação, meu segundo ano de formação, minto. Meu primeiro ano de formação, realmente eles resolveram, não vamos casar e vai ser sério. E foi muito importante isso, porque eu tinha muita preocupação com meu pai, como ele ia caminhar, como ia ser, né? E ele estava solteiro em casa, né? Assim, eu tinha um incômodo, porque eu tinha muita consciência de tudo, né? E eu me preocupava um pouco, né? Minha irmã estava para casar. E aí eles realmente voltaram muito seriamente. E no segundo ano da minha formação eles se casaram. No primeiro eu fui até o casamento. Foi um presente de Deus para você. Muito. Deus como resposta, assim, tipo, faz o que eu estou te pedindo, faz como eu estou te encaminhando e eu cuido das coisas. E foi e é ainda muito assim. Danúbia, no segundo bloco, a gente já está terminando o primeiro. Eu quero que você partilhe um pouquinho conosco da sua experiência de fé já dentro da comunidade, da Aliança de Misericórdia. Que você traga para nós aquilo que esse efeito do seu sim, ele tem gerado no seu processo, na sua experiência de Deus, né? Até porque esses programas que nós estamos fazendo aqui, ele tem mesmo o objetivo de mostrar a alegria da vida consagrada, que às vezes não é evidenciada, não é mostrada, é esquecida ou até vista de um modo menor, né? Então hoje a gente tem essa missão de mostrar a alegria de uma vida consagrada. A gente está falando de uma jovem, né, que tem aí já está há 16 anos, né, na Comunidade Aliança de Misericórdia, que tem um dom, mas que trabalha voltada mais para os pobres, uma realidade muito na periferia, nas margens, naquele lugar onde a gente às vezes, sabe, quando você olha e vira o rosto para não enxergar, a Aliança de Misericórdia tem essa linda missão de nos ajudar a enxergar aqueles que talvez está aqui, ó, quando a gente caminha, até uma vez em São Paulo, no centro ali, a gente estava gravando um documentário e eu usei até esse texto dizendo, às vezes o que está na nossa vista, no nosso olhar, é muito mais altivo do que o que realmente importa. E eu dizia isso porque quando eu olhava em torno ali da Praça da Sé, eu via as pessoas deitadas no chão, humilhadas, esquecidas. Mas como o meu olhar ele está aqui, nesse horizonte, eu não consigo enxergar quem está à minha volta e quem precisa da minha mão. Então a Aliança de Misericórdia, ela nos recorda, viu? Que às vezes é preciso baixar o olhar, porque tem gente que está abaixo do nosso horizonte, que precisa ser enxergado como filho de Deus. Mas eu quero encerrar esse bloco com você cantando Desperta, Povo Meu. Né? Essa canção que diz tanto de você, mas que diz tanto para tantos de nós, né? Diz para mim. Essa canção ela fala muito ao meu coração. E Deus, eu acredito que é isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo, nos despertar. Né? A pandemia ela nos recorda que sozinhos a gente fica depressivo, né? A gente se torna vazio. Deus não nos criou para vivermos só. Isso é a maior verdade que o cristianismo nos revela. Né? Nós somos chamados para uma vida em comunhão. Uns numa vida consagrada, mas sempre em comunidade. Né? Por isso que existem as paróquias, não tem jeito. E esse tempo de afastamento nos revela cada vez mais que a gente precisa do outro. O outro nos ajuda. E às vezes até nos ajuda nos interpelando, aquela dificuldade que a gente tem com o outro, que nos desinstala, que nos faz perdoar, que faz ir ao encontro. O mais pobre que necessita, seja pobre financeiramente, pobre de alma. Então a gente é sempre chamado a estar junto, né? A se dar e receber. Né? Então a gente vai para o segundo bloco, para o intervalo, ouvindo Desperta, Povo Meu. A capela, gente, ó, e com imagens aqui da Comunidade Aliança de Misericórdia no Botuquara, em São Paulo. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu,
pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Eu quero começar o segundo bloco do programa Gente de Fé com essa imagem que você está vendo aí na sua tela. Esse vasinho, esse vaso de barro, simples, né? Até tem aqui os buracos, né, que são os adornos. Né? Quando Deus fala para o profeta Jeremias, vai e desce até a casa do oleiro. Né? E ele, ali Jeremias vendo o oleiro trabalhar, construir o seu vaso, né? Deus ele vai usando de uma pedagogia, né, com Jeremias. Vai dizendo para Jeremias, acaso eu não posso fazer isso contigo, Israel? Eu sou o oleiro. E é tão bonito que quando esse vaso, que é simples, né, frágil, se cair no chão quebra, quando nós vamos vendo brotar dele uma planta, uma flor, uma rosa tão bonita, nós vamos vendo que realmente ele é um recipiente que comporta o que é belo. É assim que Deus faz conosco, né? Ele é o oleiro, né? Nós somos somente um vaso simples, né, de barro furado. Né? Esse aqui ainda está inteiro, mas quantos eu tenho um vasinho em casa, todo quebradinho aqui em volta, né? Que para mim ele tem um sentido, um significado afetivo, que aí é por isso que eu guardo. Mas esse vaso tão frágil, ele comporta um grande tesouro, uma grande riqueza. E é essa grande riqueza que dá frutos, é essa grande riqueza que cresce. E nós precisamos nos abrir à experiência que ele fez, Jeremias fez com Deus. Vai, desce. Olha que bonita a pedagogia da palavra de Deus, que nos manda descer. É o caminho da humilhação, da kênesis. Mas não é a humilhação no sentido, porque me humilhou, no significado que nós temos muitas vezes, mas é do humus, de voltar à origem, sabe? De voltar ao para que nós fomos criados. Fomos criados para portar uma essência bela, né? Cheia de vida como esta flor, tão linda, né? E que está até seca, viu, gente? Não está molhadinha. Mas gera vida, tem vida, né? E vida em abundância. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que a gente toca em cada programa Gente de Fé. Nós vemos pessoas que vêm aqui que são vasos de barro, muito simples, né? Não tem, uns até tem uma florzinha, outros têm um adorno como esse, um buraco, outros já estão mais quebradinhos, porque estão mais cansados, outros passaram muito tempo no fogo, porque você sabe que não é só moldar, você molda o vaso, mas ele precisa passar pelo fogo, porque se ele não passar pelo fogo, ele não resiste ao tempo. Então esse processo de purificação que Deus vai fazendo conosco. E a Danúbia, ela está partilhando isso com a gente, né? 16 anos numa vida consagrada, uma vida de doação, uma vida de renúncia, de entrega, mas quantas vezes você precisou passar pelo fogo, esse vaso que é você, precisou cozer. Então eu queria que você partilhasse com a gente as experiências que você foi chamada a ter fé, mesmo passando pelo fogo, Danúbia. Partilha com a gente um pouquinho desses 16 anos de entrega. Cris, eu acho que Deus é realmente aquela palavra que diz que aqueles que vão entrar para o serviço do Senhor se preparem para a prova, é uma coisa muito real, muito concreta, né? De ouvir falar é um jeito, mas quando a gente vive, né, a coisa toma muito mais propriedade, né? E ao longo da vida, muitas vezes existiram as provas, né? Acho que a primeira delas, para mim, a primeira de cara, foi estar aqui longe de tudo que eu deixei, né? Porque a gente dá o passo, né? E esse passo já é dado na graça de Deus, porque não é força humana. Você percebe que eu percebi o tempo todo que humanamente eu não seria capaz de deixar minha casa, de vir para um lugar que eu não conhecia, que eu não conhecia ninguém, uma cidade que eu nunca tinha pisado, que eu nem tinha vontade de vir, né? Não tinha a menor curiosidade de conhecer São Paulo, nem de nada desse, né? Tá muito bem, obrigada, na minha realidade.
Então você deixar tudo isso já é uma coisa muito grande, que é a graça de Deus. Agora, conviver cada dia, depois que o passo é dado, eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei a cabeça no meu travesseiro aqui, né? Porque a gente chega nessa casa aqui, né? Essa aqui é a casa mãe, a casa de formação, muito diferente do que ela está aqui hoje, né? Porque há anos atrás esse lugar era muito diferente, sem metade das edificações que tinha aqui, né? Tudo não só no tijolinho artesanal, mas no tijolinho mesmo, na obra, né? Tudo foi um impacto muito grande, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu pensei, meu Deus, eu estou longe da minha casa, estou longe do meu pai, da minha família, né? Meu Deus, como vai ser isso? Eu lembro que eu chorei a noite toda. Acho que os meus 3 primeiros dias eu praticamente não consegui dormir, né? Era bela, era maravilhoso estar aqui. Assim, eu sentia que eu estava fazendo o que eu precisava fazer. E você fazer isso é uma coisa muito gratificante, né? Você ter certeza que é para você estar ali fazendo aquilo. Mas tem todos os contrapontos disso, né? A realidade da vida comunitária, né? Você conviver com pessoas, que para mim foi muito encantador. Até quando eu vim conhecer, né, a comunidade e tudo, me encantei muito com a vida comunitária, né? Sentar na mesa com todo mundo, né? Todo mundo conversando, e fazer evangelização junto, e celebrar a missa junto, e receber a formação, viver os momentos, era tudo muito maravilhoso. Mas no dia a dia você vai lidando com os limites do outro, com a diferença que o outro tem de você. Né? De temperamento cultural. Tudo, imagina, aqui tinha de todo canto, vindo de todo lugar e de todo tipo de vida, né? Gente que tinha sido, de gente que tinha sido ladrão, a gente que tinha saído do Carmelo para entrar na mesma turma. Então, assim, você encontra uma diversidade de realidades que você precisa tornar seu irmão. É meu irmão agora, né? Então, é uma constante superação, né? A superação da submissão. É a obediência, gente. A vida consagrada é a obediência. Você imagina, uma das primeiras formações que a gente tem, né? Aqui é como arrumar a cama, por exemplo. Você vai entrar numa formação e você fala, meu Deus, eu sempre soube arrumar a cama, né? Eu sempre arrumei minha cama, sempre limpei minha casa, sempre fiz minha comida. Mas você tem que aprender o jeito diferente, você tem que aceitar o jeito diferente. Não, mas eu faço melhor. Não tem eu faço melhor, né? Deus pede para que a gente se deixe moldar, como você falava sobre o vaso, né? Eu posso te moldar, né? E esse modelar é muito difícil, né? Você tem que cortar muita coisa, você tem que acrescer muita coisa que você nunca foi acostumado. Então, acho que uma grande experiência de fé em relação ao meu chamado, em relação à minha vocação, foi essa série de adaptações que eu precisei fazer por algo maior, né? Santa Teresa fala que é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Pensar em cada coisa que eu tinha deixado para trás e que eu não tinha mais, na convivência com a minha família que eu não tinha, ou de estar ali com, entre aspas, estranhos que se tornaram meus irmãos, né? Era o que muito custava. Mas ao mesmo tempo eu lidava de frente com tudo que valia, né? Porque a cada pobre que você podia ajudar, a cada experiência da vida comunitária que eu podia fazer também de graça, de superação, né? de receber amor, de receber acolhimento. Acho que, claro, né? Minha família me deu uma grande base que foi muito moldada e modelada e ganhou rosto, ganhou vida através do que eu recebi aqui. Você fez a experiência na rua? Já fez? Muitas vezes. E como é? O que significa fazer uma experiência na rua? Acho que foi o meu grande encantamento. Assim, não foi o que me atraiu, como eu disse. Mas eu nunca esperei que fosse me dar tanta satisfação poder passar uma noite na rua, por exemplo. Né? Na minha experiência, quando eu vim para conhecer, eu fiz pela primeira vez a experiência pastoral de rua. E nós saímos para evangelizar, nós temos uma casa lá no Brás, né, a Casa Restaura-me, que faz o atendimento com o povo de rua. Nós saímos de lá, íamos para a rua. E para mim era muito impressionante tudo. E nesse primeiro dia a gente encontrou uma criança, um menino, o nome dele é Eduardo, nunca esqueci.
e ele grudou na gente, assim, né? Ele não queria sair de perto da gente, mas ao mesmo tempo ele era uma criança arredia, tipo, ele queria andar atrás da gente, mas a gente, eu não tenho certeza, mas ele devia ter uns 8, 9 anos, era menininho mesmo. E a gente tinha que voltar para casa, né? Depois do domingo, né? A gente passava de sexta a domingo na rua. E a hora de voltar para casa parecia que eu tava deixando um filho para trás, né? Foi a minha primeira experiência assim. Eu tinha 18 anos nesse período. E eu não conseguia entender como é que eu podia aquela pessoa podia se tornar tão importante para mim, uma criança que eu não conhecia, nunca tinha tido contato, em tão pouco tempo podia se tornar alguém tão crucial para mim naquela hora, né? Nós encaminhamos depois, né? Na época a gente tinha uma casa de triagem para as crianças no centro também, Pequenos Passos se chamava essa casa, e a gente o encaminhou para lá, mas eu passei a semana inteira com o Eduardo no coração, num misto de indignação de como podia uma criança daquela idade estar ali vivendo aquela realidade, mas também de, meu Deus, poder fazer tão pouco, porque não era só acolher, era restituir, era pensar enquanto ele era selvagem assim, né, e sendo tão criança, tão necessitada, ele se mostrava carente, mas ao mesmo tempo se mostrava, ninguém podia tocar nele, né. E eu pensei, meu Deus, é para isso, né, que o Senhor me chamou, é para isso que o Senhor me colocou nesse mundo. E eu me respondi, acho que é para isso mesmo, né. Esse fim de semana foi muito necessário, porque realmente foi a entrada e nós dormimos ali no centro, naquela rua que sai ali do pátio do colégio até o São Bento. E fica muita gente ali, um povo de rua dormindo, né, debaixo das marquises ali, né. E eu lembro que quando eu deitei, eu olhei para cima, o céu estava muito estrelado. Em São Paulo você quase não vê um céu estrelado, não, né? você não consegue enxergar muito o céu, é verdade. E rodeado de prédio, você olhava e pensava, meu Deus do céu, que céu estrelado. E eu me lembrei de todas as vezes que aquelas coisas de adolescente, de criança, nossa, como eu queria dormir numa praia, assim, olhando pro céu. Na hora me veio esse pensamento, falei, meu Deus, eu sempre sonhei com isso. E o Senhor está me fazendo realizar assim, eu tô dormindo na rua, né? Ao meu lado tinha meus irmãos de comunidade que eu estava conhecendo naquela hora e povo de rua também, porque depois ali juntos junta tudo, fica todo mundo ali, né? Você nunca teve medo, Nubia, de viver essa experiência na rua, de dormir ali próximo de pessoas que você não conhece? Sabe que não, Cris? Assim, não é que eu não soubesse que poderia existir um perigo, mas também não sei explicar muito, né? Mas eu nunca tive medo. Nunca tive medo do povo de rua também, assim. Acho que o centro passa muito mais por mim, até quando eu estou passando ali nessa época, eu também moro no centro, nem sempre você está ali fazendo a pastoral de rua. Às vezes você está correndo, né, passando para lá e para cá. O sentimento que me vem muito mais é de assim, eu tenho que ter cuidado com a minha forma de viver isso aqui, porque são pessoas e Deus vai me para isso daqui, né? Ele me colocou aqui para isso. Então o meu sair de si é muito mais voltado para isso, não é nem tanto sair de si para eu conseguir ficar ali e superar o medo, é mais um sair de si para assim, eu procuro em você a força para poder dar alguma coisa para essas pessoas que estão aqui, porque às vezes a gente não sabe o que fazer mesmo, a gente não sabe o que dar, a gente não sabe o que dizer, e eles também interpelam a gente, né? Você fala uma coisa, você tem que saber lidar, você fala assim, meu Deus do céu, como eu vou escutar uma pessoa que está com a vida destruída e ser um sinal de esperança? Porque a gente também tem essa característica de não levar o alimento, porque muita gente leva o alimento, a gente leva a palavra, leva a partilha, né? E você vê que as pessoas com fome, né? Com sede de pão, de comida, mas será que eu vou ter a palavra certa para dar, né? Para poder falar? Será que eu vou conseguir acalentar o coração? E muitas experiências desse tipo eu já fui capaz de fazer com a graça de Deus. Uma vez, inclusive, no Rio, a gente fez uma missão de uma semana na rua. Todos os missionários da comunidade se juntavam em grupos de 4 pessoas, 3, 4 pessoas,
E a gente saía, tipo, em missão itinerante. A gente sai só com a mochila, sem nada, só documento, Bíblia e só, né? Tipo, sai pedindo carona e vai aonde Deus manda. A gente chama de missão itinerante, mas essa o foco era o povo de rua. Eu fui parar no Rio de Janeiro. A gente saiu daqui, eu fui para São José, passamos uma noite lá, depois a gente conseguiu carona, pedimos dinheiro e a gente foi pro Rio. E nós passamos lá uma semana. Lá eu conheci o seu Francisco, que estava na rua com a gente, ele era de rua. O seu Francisco de manhã, né, quando a gente levantava, ele falava, o que vocês querem jantar? Vocês querem jantar? Seu Francisco, nada. Fica tranquilo. Não, quero saber o que vocês querem comer à noite. E ele arranjava qualquer coisa pra gente comer à noite. Um dia trazia cachorro quente, outro dia ele trazia uma pamonha, outro dia ele trazia alguma coisa assim. Era o dono da casa que estava acolhendo a gente. Né? Olha só. E nessa época estava acontecendo estava acontecendo um procedimento no município, meio que uma limpeza da rua, né, de tirar os irmãos da rua. E chegavam esses funcionários lá, de todas as formas que a gente pode imaginar, né, e saía recolhendo os irmãos, colocavam dentro de um carro e levavam por um abrigo que existia quase já saindo do Santa Cruz, já quase saindo da cidade. E todo mundo estava apavorado com esse negócio aí, porque eles tinham, como ir, mas não tinha como voltar, lá não tinha o que fazer, eles estavam meio amedrontados com essa coisa. E eles estavam toda hora alertando a gente, né? Cuidado, que eles vão aparecer. E uma noite apareceram. Com vocês lá? Com a gente lá. A gente foi acordado por eles, era assim que acontecia. De madrugada, se eles viam alguém na rua, a gente estava dormindo mesmo na rua. E o seu Francisco, eu tenho emoção, porque eu lembro disso. O seu Francisco, ele estava com a gente, né? E ele falou, não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou, não mexe com eles são missionários e os caras queriam levar a gente, né? E ele, quando a gente acordou, ele já estava de pé, já estava percebendo o movimento. E ele falou, não, pode deixar que eu vou, deixa eles aí. E ele foi, né? Assim, né? Desbaratinou os caras lá e deu um jeito, foi. E a gente eu fiquei assim em choque. Falei, meu Deus, não acredito. Mas é desse homem, né? Não sei o que eles vão fazer, não sei como é que vai ser. Ele passou na frente e foi, pra gente não ser levado, entendeu? Nossa, aquilo foi é uma mistura, assim, de pensar. Um evangelho vivo, né? Dá a vida. Né? E assim, pra quem não tinha nada, ele morava na rua. Né? Eu acho que a pobreza ensina muito isso pra gente, porque ele não tinha nada a perder também, ele não queria deixar que a gente perdesse, né? Ele reconhecia o valor que era a gente estar ali, e ele foi na frente. E você nunca mais encontrou? Eu o encontrei no final da missão, eu achei que eu não ia mais encontrá-lo, e a gente já estava indo embora. Nesse período a gente já estava assim, fazendo atendimento na nossa casa lá no Rio, que fica no centro ali na Gamboa também. No último dia a gente fez isso. E eu vi o seu Francisco na rua, passando. Eu não tive a oportunidade de ir lá falar com ele, né? Mas pelo menos eu vi. O que ele te ensinou? Se você fosse pegar agora uma palavra do Evangelho para aplicar a experiência que você fez com o seu Francisco, qual seria a palavra do Evangelho, Novo Testamento? Eu acredito que é que você citou, né? Que o amigo dá a vida. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. Ele ensinou isso. Assim, ele já estava dando já. Né? Uma pessoa pobre e trazendo dentro de si tudo que a miséria coloca dentro da gente, né? Do ser humano, a falta de esperança no outro, a falta de confiança nas pessoas, né? Poderia trazer tudo isso dentro dele. Então, ele já estava dando a vida com os pequenos gestos que ele estava fazendo com a gente todo dia, um carinho. Ele não mostrava peso em nada. Tipo assim, quando ele falava o que vocês querem comer, ele já estava. Ele não mostrava peso nisso, ele mostrava alegria. E a gente vê muito isso na rua. Cris, muito. Partilha, né? Um café da manhã, um café que eles têm, eles dividem, né? Não vou dizer que são todos, mas a gente já viu muita experiência assim, né? De dividir com a gente, de buscar café pra gente de manhã, porque a gente dormiu com eles, assim, um espanto desse, dormir aqui. Né? E depois eles procuram recompensar isso de alguma forma. Então, a experiência com o São Francisco me ensinou isso, né?
E isso a partir de uma pobreza que a gente precisa viver. Né? Porque se a gente é rico, acho que a gente não tem capacidade de fazer isso. Não sei, eu acho que a liberdade, de alguma forma, que o corpo traz pra gente, nos faz ir além dessa forma que ele fez. Né? Ele agiu nobremente, de forma que muitas vezes eu não fui capaz de fazer, sendo missionária. Né? Então, a gente tem, dentro do nosso estatuto, a gente tem uma escola que chama, a gente tem alguns pilares, algumas escolas, e dentre elas a escola do pobre. Eu fui entendendo que ao longo dos anos, por que o pobre é nosso mestre? No nosso estatuto diz isso, né? Que os pobres sejam os nossos mestres. Por muito tempo eu me indaguei sobre isso. Como assim o pobre é nosso mestre, né? Porque a gente já também passa muito perrengue com os pobres, né? Mal agradecidos muitas vezes. Tem o orgulho. O orgulho muitas vezes, a mentira, né? Você fala, nossa, mas o pobre é meu mestre? E aí o que eu entendi? Por que eles são nossos mestres? Porque eles ensinam o amor de verdade. O amor, assim, qual é o amor que Jesus me pede, como pessoa me pede, para amar sem retribuição, sem eu pensar na A gratuidade. E eles não podem dar troca. Então eu amo do jeito que Jesus pede mesmo. Né? Sem querer nada. Sem esperar nada. Amar por amar, amar porque Jesus ensina isso. Talvez essa seja a maior maestria que eles podem fazer na nossa vida, pelo menos na minha, né? Nunca passei necessidade na vida, né? Nunca sofri disso. Eles me ensinaram. Eles me ensinam, na verdade, até hoje. Me recordei de um dia que eu estava aqui em São Paulo, ali na Moca, né? Debaixo de um viaduto. E um morador de rua, eu já tinha encontrado ele algumas vezes, acho que era a terceira vez, quarta que eu tinha encontrado. E era próxima à Páscoa, a gente foi gravar um especial. Toda vez que eu encontrava, ele era sempre muito carinhoso, me abraçava, a gente conversava, partilhava. E naquele dia que a gente estava gravando para Páscoa, um especial de Páscoa com a Toca de Assis, ele falou para mim assim, Cris, eu quero te dar um presente de Páscoa. Pobre, eu dormia na rua, no papelão. Falei, você quer me dar um presente de Páscoa? Ele quer, espera um pouquinho que eu já venho. E ele veio com um suco de uva e um pedaço de pão. E aquele dia, aquele homem me deu tudo que ele tinha. E eu nunca mais esqueci. Depois ele foi assassinado, ele não está mais. Né? Mas é alguém que quando eu percebo que eu estou desviando os meus passos, eu me lembro daquele amor. Sabe, aquele homem que eu nunca fiz nada por ele, de verdade. Né? A gente, como Canção Nova, a nossa missão de ajudar as novas comunidades que têm esse trabalho, né? A gente mostrar a Toca, a Aliança de Misericórdia, a Missão Belém, Fraternidade Caminho, que é um modo do povo de Deus ajudar. Inclusive, eu quero dizer isso para você, que nós tivemos essa intuição de trazer a Aliança de Misericórdia para que você conhecesse mais a fé desses homens e mulheres de Deus, porque eu sei que tem gente que pode ajudar vocês, né? Pode ajudar essa obra. Eu não posso ir na rua, mas eles podem. Eu não posso ajudar o pobre, mas eles podem ajudar. Então, ajudando essas novas comunidades, nós estamos ajudando essas pessoas. E ali eu fiz aquela experiência, porque nós pegamos as nossas câmeras, o nosso microfone e fomos na rua ajudar a Toca de Assis, mostrar a linda missão da Toca de Assis. E ali eu tenho certeza, né, sem dúvida nenhuma, que não fui só eu atingida pelo testemunho daquele homem, mas os membros da comunidade que estavam comigo, os colaboradores que estavam comigo naquele dia, os meus irmãos de comunidade que eu voltei e partilhei, porque ele deu tudo o que ele tinha, era um suco de uva e um pedaço de pão, que talvez para quem tem tanto, isso não é nada. Mas para ele, com certeza, ele tirou um alimento dele para nos dar. Né? E eu perguntei para ele, mas por que você está me dando isso? Ele falou, porque eu me senti amado. E é linda essa experiência do amor, né? Cura o outro, cura a nós. Então eu quero agradecer, viu, Danúbia, pelo seu testemunho de vida, pela sua fé de permanecer, né? Eu acho que depois de tantos anos na vida consagrada, o desafio é permanecer. Então, obrigada porque você permaneceu até aqui e porque você pode nos ensinar a viver experiências de fé. Deus abençoe sua missão, que viveu muitos anos aí pela frente, que nesse tempo de pandemia o Senhor te fortaleça, a Nossa Senhora que está aqui como nossa companheira nesse dia, possa te acompanhar na sua missão, viu? Deus lhe pague. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Como você disse, vocês estão abrindo as janelas, né, para
que as pessoas possam ver um pouquinho mais de dentro como as coisas acontecem. Obrigada por isso também. E eu quero deixar aqui a conta bancária da Comunidade Aliança de Misericórdia, viu, gente? Se você pode ajudar, ajude. É uma comunidade séria, uma comunidade que tem um trabalho concreto, real. Você tem acompanhado aí no decorrer desses especiais, desses programas especiais, a vida e o testemunho desses missionários. Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos de volta com um novo testemunho. É tão lindo, né? Todo programa a gente tem algo novo para dizer, porque a fé ela não se esgota, né? Cristo traz sempre coisas novas para a nossa vida. Então é com essa alegria pascal do ressuscitado que eu quero desejar a você uma ótima semana e te espero, viu, no próximo programa Gente de Fé.